Está aqui no estúdio com o deputado federal pelo PT no Paraná e líder do partido na Câmara, Zeca Dirceu. Líder, primeiramente, quais foram as pautas de maior relevância aprovadas pela Câmara neste ano e qual foi o papel da bancada do PT para essas conquistas, inclusive na sustentação do governo Lula? Primeiro, um prazer estar aqui mais uma vez, cumprimentar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Primeiro, acho que tem que ser considerado, né, a quantidade de projetos que o Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou. Uma quantidade muito grande, eu vou listar alguns aqui. E também a qualidade, o impacto na vida das pessoas de forma positiva que esses projetos geraram. Eu tenho uma avaliação muito positiva, o ano não terminou, mas acho que a gente teve um êxito muito grande, principalmente se a gente olhar o contexto que isso se deu. A maneira como a gente ganhou a eleição apertado, né, o clima que estava preponderando nos últimos anos no país de ódio, de conflito, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, a composição desfavorável, né, nós somos minoria na Câmara e no Senado. Então, diante desse contexto, que é um contexto de extrema dificuldade, o governo também iniciando, com dificuldade de articulação política, se fez muito em quantidade, em qualidade e no ponto que impacta a vida das pessoas. Só a reforma tributária é uma tarefa que há 30 anos Congresso, governo, Congresso tentava e não conseguia. O impacto que ela vai ter na simplificação da tributação do país, né, em cobrar dos mais ricos, cobrar um pouquinho menos dos mais pobres, facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer gerar emprego, atrair investimento internacional. O estrangeiro olha para o Brasil agora compreendendo um pouco como é que é o nosso mecanismo tributário, né? E a partir do ano que vem, com o avanço das leis complementares da reforma tributária, esse cenário vai ficar melhor ainda. O governo, na verdade, teve uma grande vitória antes mesmo do ano começar, mas ela repercutiu esse ano todo, que foi a aprovação da PEC do Bolsa Família, da PEC da transição. Ela abriu um espaço fiscal de 180 bilhões. Foi isso que garantiu os R$600, ampliar, retomar, qualificar o Bolsa Família. Foi esse dinheiro que circulou na economia e que gerou emprego nas mais diferentes regiões do país, né, no interior, nas pequenas cidades, na periferia das metrópoles, né? Nós aprovamos um novo regime fiscal sustentável, não é pouca coisa, você acabar com o teto de gastos, que era uma lei burra, cruel, que tirava dinheiro da saúde, tirava dinheiro da educação, né? Nós conseguimos, através de dispositivo legal aprovado no Congresso, dar condições ao governo de retomar a Bolsa Família, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos, né, retomar as obras que estavam paralisadas, 14 mil obras abandonadas, paralisadas na saúde, na educação, na infraestrutura urbana, na infraestrutura de transporte do país. Então, sem a nossa articulação lá na Câmara, no Senado, no Congresso, sem a aprovação de uma série de projetos e medidas, essas ações de governo, elas não teriam saído do papel, né? Nós prorrogamos a lei de cota, prorrogamos a Aldir Blanc, prorrogamos, né, outras leis, né, de apoio e incentivo à cultura, de questões ligadas aos direitos dos negros, das negras, né? Então, eu acho que foi um ano assim de muita produção, de muito resultado, né? Nós diminuímos, né, a cobrança do imposto de renda. Depois de 6 anos, né, nós voltamos a reajustar o salário acima da inflação. Olha, se eu fosse ficar falando aqui, né, a quantidade de leis que nós aprovamos, o impacto dela, é um programa para 2 horas. Mas, respondendo a sua pergunta, né, o balanço é positivo, né, diante de um cenário que ainda é de instabilidade política, de dificuldade de formar a maioria, que não é nenhuma novidade para nós. Todos os governos, principalmente quando é o primeiro ano, tem essa dificuldade. Ainda mais quando você não elege uma quantidade, né, majoritária de deputados e senadores, que foi o que aconteceu no nosso caso e no caso do presidente Lula. Então eu estou satisfeito, vamos trabalhar ainda até dia 31 de dezembro, falta aprovar a LDO, falta aprovar o orçamento. Nós já aprovamos outras medidas para corrigir a arrecadação que o ministro Haddad nos delegou. Vamos aprovar uma última agora, da subvenção
do ICMS, né? O Congresso também ajudou o governo a ir equilibrando as suas contas, para que um dia o país possa ter déficit zero, o país não gaste mais do que arrecada, né? Então eu acho que o ano foi produtivo, vai acontecer coisa boa ainda até o dia 31, e o papel da bancada do PT, o papel dos nossos deputados e deputadas foi decisivo. Em todas as votações não teve nenhuma. O partido que mais deu votos para o governo aprovar, com larga margem, foi o PT. Na maior parte das votações a gente deu o dobro de votos do que a grande maioria dos partidos, né? Se olhar a federação e se olhar mesmo só o caso do PT. Então, nós mais uma vez, como já aconteceu em outros governos nossos, somos decisivos na hora de aprovar todos esses dispositivos legais. Agora, líder, os nossos deputados eles articularam na aprovação de uma demanda de décadas, que é a reforma tributária, como o senhor citou aí também, né? Como é que foi essa articulação? Como é que se deu esse trabalho, inclusive, né, sobretudo para a taxação dos super ricos? Nós avançamos, né, do texto que estava tramitando em PECs anteriores, houve uma série de mudanças, uma série de aperfeiçoamentos, em alguns casos resgatando bandeiras históricas que o PT tinha. Por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande de não encarecer a cesta básica. A gente conseguiu incluir isso na reforma tributária. Não é uma novidade, já é uma luta nossa de muito tempo. Foi nos governos do presidente Lula que se zerou, né, a maior quantidade de impostos da cesta básica. Foi nos nossos governos que a gente conseguiu controlar a inflação, que depois teve um descontrole muito grande nos últimos anos, né? E essas medidas, a pauta da reforma tributária, as medidas econômicas que eu estou citando, o nosso papel no Congresso, geraram um clima também, um ambiente no país favorável para a geração de emprego, que é uma das coisas, se não a mais importante, né? O Brasil já gerou 1.600.000 empregos, 1.700.000 empregos com carteira assinada, né? São novos empregos, já descontando as demissões. Então é muito emprego novo com carteira assinada, o que dá direito à aposentadoria, dá direito a férias. Muita gente saiu, inclusive, da informalidade, né? E você ter voltado a reajustar o salário mínimo, isso impactou no quê? No crescimento do PIB. O Brasil, apesar de todas as incertezas, instabilidades que a gente viveu, e que eu já citei, o Brasil vai crescer 3% esse ano. Isso não acontecia há muito tempo. Eu não me lembro a última vez que o Brasil cresceu 3% ao ano. Claro que isso não é uma garantia de futuro, determinante para sempre, mas a gente deu um grande primeiro bom passo, né, no ano de 2023. E a bancada petista teve avanços importantíssimos também em espaços institucionais, né, líder? Acho que esse era o meu maior desafio, assim, como líder, né? Era o maior desafio da nossa bancada ao longo dos últimos anos, né? A gente sempre foi uma bancada grande. Nós perdemos, né, os espaços de poder. Nós deixamos de ocupar espaços que a bancada tinha direito e que ela poderia, naqueles espaços, influenciar para melhorar a saúde, colocar mais investimento na saúde, dar uma atenção especial para uma questão de segurança pública ou para uma questão social ou da agricultura familiar. Nessa legislatura, nesse primeiro ano, a gente voltou não só a ocupar espaços de poder importante, mas a bancada do PT, da federação, voltou a ocupar os espaços mais importantes. A Câmara dos Deputados, por exemplo, só tem 2 comissões que são terminativas, que é obrigatório qualquer projeto de lei passar por lá. É a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e é a Comissão de Finanças e Tributação. As 2 são presididas por deputados do PT. O deputado Rui Falcão na CCJ, o deputado Paulo Guedes, né, de Minas Gerais, na Finanças e Tributação. E voltamos a ocupar 2 comissões que têm a ver com a nossa história. A Comissão do Trabalho, com o deputado Ayrton Faleiro, e a Comissão de Direitos Humanos com a deputada Luiziane, que é do Ceará, o Ayrton Faleiro do Pará. Então a gente voltou, né, a ter uma atuação muito forte, ocupando os principais espaços de poder. Deputados do PT, deputadas, né, por sugestões que eu fiz, articulações com o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltaram também a relatar os temas mais importantes, os projetos mais importantes. Vou dar um exemplo aqui. O deputado Dr. Francisco, que inclusive está no primeiro mandato, foi o relator do novo Bolsa Família. A deputada Dandara, né, que é de Minas Gerais, também está no primeiro mandato, foi a relatora da lei de cotas. Né? Então, os nossos deputados voltaram lá no plenário a serem, né, agentes
de muita influência e de muito poder. E na estrutura da mesa diretora, nós temos lá a Maria do Rosário como segunda secretária, o Gilmar Tato como secretário de comunicação da Câmara, a deputada Ana Paula Lima como a secretária da Infância e da Juventude e a deputada Benedita, do Rio de Janeiro, como secretária da Mulher. Ou seja, né, nós estamos ocupando 4 espaços da mesa diretora. Nenhum outro partido, né, conseguiu ocupar tanto espaços de poder como a bancada do PT fez esse ano. Quero até agradecer, né, aos deputados e deputadas por terem me delegado esta tarefa, agradecer o apoio que a gente teve da direção nacional do PT, do próprio governo do presidente Lula. Para muitas dessas lutas a gente tem que somar as 3 forças para poder avançar, partido, bancada e governo. Super importante essa soma de forças, né, líder? Agora, a bancada do PT ela realizou debates importantes no parlamento, como o debate às altas taxas de juros praticadas pelo Banco Central, né, a tarifa zero no transporte público e a defesa pela paz no Oriente Médio. Qual que é a importância da gente ter uma bancada que busca essa sintonia com a sociedade? Ter lembrado isso, porque a bancada ela acaba tendo atribuições, ela acaba se ocupando com tarefas que vão muito além da pauta legislativa, né? Quando a gente começa a puxar um movimento pela tarifa zero, por mais que não haja um projeto de lei na pauta ali para ser votado, a gente está querendo dialogar com a sociedade, a gente está querendo influenciar o ambiente da Câmara, a gente está querendo influenciar o próprio governo federal, né? Quando a gente já nos primeiros meses do ano denunciou, né, a taxa de juros criminosa que estava vigorando, caiu bastante, mas ainda é absurdo no nosso país, não era uma pauta legislativa, não era uma decisão do Congresso, mas a bancada foi para fora, inclusive muitas vezes, né, pressionando o Banco Central, questionando o presidente do Banco Central. Então, a nossa bancada ela foi além da sua obrigação, ela foi além da sua função ali legislativa, institucional, para discutir os temas do povo, para ouvir as pessoas. Os nossos deputados estavam o tempo todo participando das conferências, dos seminários, dos eventos populares, né? Grande parte da nossa bancada volta para os estados nos finais de semana, visita os municípios, dialoga com as universidades, dialoga com os hospitais. Então, muitas políticas públicas que surgiram, né, que não dependem de autorização legislativa, que aconteceram dentro do governo ou na sociedade, também tiveram a influência de cada um dos nossos deputados. Vou dar o exemplo da educação, né? A educação estava há 6 anos perdendo o orçamento, né? Depois de 6 anos, esse é o primeiro ano que o orçamento da educação cresceu, em torno de 12, 15 bilhões a mais de investimentos esse ano, que está possibilitando a educação integral, que está possibilitando os municípios, os estados pagar o piso nacional do magistério, está possibilitando o Brasil voltar a construir creches, escolas, voltar a ampliar os espaços das nossas universidades, do Instituto Federal, né? Isso muitas vezes o deputado encontrou lá na sua base, lá no seu estado, uma demanda, trouxe para cá e a gente transformou em ação política. Então vale muito, né? Eu queria que quem está assistindo divulgasse, observasse, né, também esse papel que a gente joga fora do Congresso Nacional, na sociedade, dentro do governo, ao lado das instituições, dos movimentos, das entidades, das universidades, dos hospitais, né? Há por parte da nossa bancada uma ação muito grande também para fora. Agora, 2023 foi um ano bastante intenso, né, como o senhor relatou aí também. Agora, o que esperar de 2024? Quais são as expectativas da bancada para 2024, tanto no parlamento quanto nas eleições municipais, né, que estão chegando aí também? Eu defendo, falo muito com os deputados isso, e eu sou assim, a gente tem que ser muito otimista, mas com o pé muito fincado na realidade. Então não vamos viver um ano fácil, né? Nós temos aí um desafio enorme pela frente, né? Eu acho que a tarefa agora é estimular ao máximo, né, pré-candidaturas, a vereador, vereadora, prefeito, prefeita, o partido, a bancada, cada deputado, deputada. Eu tenho feito muito isso no Paraná, e lá na ponta dá respaldo, né, às negociações políticas que vão ser feitas e que depois impactam nas vitórias que vai acontecer nas eleições municipais. São essas articulações de agora que depois impactam em como os governos municipais vão ser formados, que papel que o PT vai ter lá na saúde numa determinada cidade, numa determinada capital, que papel o PT vai conseguir desempenhar na educação, na área social, na questão do emprego, da moradia. Então, o que vai acontecer agora, já está acontecendo, né, de dezembro até outubro, é extremamente importante e de uma responsabilidade muito grande
para todos nós. Agora, nós temos possibilidade de crescer, nós temos possibilidade de acumular vitórias, acumular forças, inclusive, para a defesa do governo do presidente Lula, para mais avanços para o país. Eu estou convencido que sim, né? Nós temos condições de acumular forças, né? E isso passa por um número muito grande de candidaturas, porque principalmente para eleger vereador e vereadora, a quantidade, junto com a qualidade, é claro que a gente não pode descuidar, mas a quantidade conta muito, porque você tem que somar ali uma quantidade de votos para ter o coeficiente e eleger um vereador. Então eu quero aproveitar a audiência aqui, quem ainda está em dúvida, quem foi convidado e por algum motivo está com receio de disputar a eleição, dispute a eleição, seja candidato, seja candidata, se orgulhe da estrela do PT, se orgulhe do governo que o presidente Lula está fazendo, capitalize, né, traga para a sua realidade local, para a sua liderança, para o seu município, né, tudo de bom e positivo que a gente já conseguiu em pouco tempo, em 300 dias, 320 dias, fazer a favor do Brasil. Se a gente souber usar isso, a imagem do presidente Lula, né, a popularidade que ele tem, os acertos que o governo está tendo, os desafios que nós vamos ainda vencer, com a força do PT, da nossa federação, com os nossos aliados, o resultado eleitoral nosso, com certeza, vai ser muito melhor do que a gente já consegue vislumbrar. Então eu estou otimista. Sem dúvida. Líder, eu só queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, de 2020 para 2024, né? Tá começando, vai começar daqui a um mês, né? Então já está chegando aí. Qual que é a mensagem que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo ao Jornal PT Brasil? A gente está pertinho do Natal, né? Quero aqui dividir meu sentimento cristão, né? Que Deus esteja presente, né, na vida de cada um, de cada uma, das famílias, dos nossos amigos, amigas, de quem desfruta com a gente do dia a dia do trabalho, da luta política. Então, um Natal muito abençoado a todos e um ano novo próspero, de sucesso, de realizações, de muita paz, de muita saúde para todos e de um Brasil que continue, né, preservando a sua democracia, né, lutando contra o ódio, lutando contra a mentira, contra a fake news, né, e um Brasil que continue, né, se mobilizando. O presidente Lula colocou lá, né, como meta, como slogan, União e Reconstrução Nacional, né, para que o país possa prosperar, para que a gente possa viver em paz, para que as pessoas possam trabalhar, ter um bom salário, pagar as suas contas, né? A gente fez o desenrola, inclusive, para facilitar a vida das pessoas esse ano. Então, que o ano seja para cada um e cada uma que está assistindo muito próximo. Desejar sucesso aqui à equipe da TV PT, da Rádio PT, Obrigado. A nossa equipe aqui da direção que nos acolheu por muitas vezes aqui, sério, para que a gente pudesse trazer o bom debate, trazer a boa informação. Então, um ano aí de muita paz e saúde para todos. Que a gente possa seguir juntos aí em 2024. Deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara, a gente agradece demais a sua participação aqui no Jornal PT Brasil. Obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos.